paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Aproveitando, abra em Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 a seguir. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 a seguir. Se você puder, por bondade, acompanhe conosco. Quem encontrou, diga um amém. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E finalmente, 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Se você puder, declare para quem está do seu lado, diga: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Pode se assentar, adorando o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, já ouvimos a voz de Deus, o adoramos, e agora queremos continuar, ouvindo a voz do Senhor. E quando nós adoramos de maneira mais específica, nós declaramos a Deus, celebramos a Ele e falamos com Ele. Mas, normalmente, quando a palavra é ministrada, aí o céu se comunica com a terra, não diretamente a terra com o céu, mas Deus fala ao nosso coração, fala à nossa vida. Deus fala de muitas formas, mas a principal delas, o canal principal, é através da pregação da sua palavra. Nós sabemos que o cristão, ele se comunica especialmente com Deus pelo canal da oração. Mas Deus se comunica com o cristão, com as pessoas, especialmente pelo canal da sua palavra. Então preste atenção, porque Deus, Ele tem uma palavra ao seu coração. O profeta Isaías, ele já profetizou, e Deus disse através dele, que a sua palavra não volta vazia, mas uma vez que ela é lançada, ela produz o efeito para o qual lhe apraz. Ou seja, é operando Deus, quem impedirá? Já diz o Espírito Santo na inspiração no Antigo Testamento: operando Deus, quem impedirá? Aleluia! Em Jó nós temos também uma afirmativa, onde é dito que nenhum dos pensamentos do nosso Deus pode ser impedido. Então tenha certeza que tudo que Deus preparou para a sua vida, preparou para a minha vida, Deus irá realizar, independente daquilo que se coloque contra o agir de Deus. Pode se levantar qualquer obstáculo, pois quando nós estamos na vontade de Deus, na direção de Deus e no centro do querer de Deus, não há categoria de potestade, de poder espiritual algum, não há impedimento humano
humano em nível nenhum que possa impedir o agir de Deus. Aleluia! Ele é tão poderoso que ele está assentado e não vai precisar nem se levantar para agir pela minha vida, pela sua causa, pela sua história. Basta nós crermos no Deus que opera ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo e opera. Aleluia! Queridos irmãos, é interessante nós observarmos a carta do apóstolo aos Romanos. E eu preciso fazer esta introdução, pois Paulo escreve a sua maior carta, ou a carta com o maior conteúdo. E esta carta, ela é escrita quando Paulo estava na cidade de Corinto. Paulo estava no final da sua terceira viagem missionária, e o apóstolo estava na casa de Gaio, estava ali na casa do seu amigo hospedado, aonde ele ficou, e ele tinha na época quase 60 anos, e ele resolve então escrever à igreja em Roma, pelo fato de que ele desejava ir à Espanha. Quando lemos lá no final do livro de Romanos, capítulo 15, versículo 23, a seguir ali, os irmãos vão encontrar Paulo deixando bem claro o seu desejo de fazer missões na Espanha, ao norte, acima de Roma. Mas ele precisaria fixar uma base missionária, e ele escolhe a cidade de Roma, mesmo o apóstolo não sendo o fundador desta igreja. Ele se apresenta nesta carta, e ele também dá uma amostra da sua teologia, ou do conhecimento de Deus e das escrituras que ele tinha, ou seja, o caráter da sua mensagem. Quem conhece a vida do apóstolo Paulo, sabe do seu caráter e da sua conduta. Porque já disse alguém, a conduta, ou a nossa conduta, nada mais é do que a nossa estatura em Cristo. Alguém que não tem caráter, não tem uma conduta condizente com um servo e uma serva de Deus, ele tem um caráter muito ínfimo, muito inferior, ele na verdade está esboçando o tamanho da sua estatura diante de Cristo. Mas, querido, o apóstolo, ele tem um testemunho, ou seja, a sua reputação missionária, a sua reputação de ganhador de almas, a sua reputação de servo do Senhor, lhe precedia. E quando ele escreve esta carta, lá para os romanos, os cristãos que estavam em Roma, ele escreve, e nós sabemos que a carta dele teve uma repercussão muito forte, muito profunda na igreja em Roma. E ele inicia a sua carta, no capítulo 1, especialmente no versículo 16 e 17, falando algo importantíssimo que muito provavelmente a igreja já ouviu. E ele vai dizer, ali o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para, e ele vai falar do propósito do evangelho de Deus que possui poder, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do não judeu, do grego. Querido, Paulo vai dar uma declaração profunda, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para. Poder de Deus para quê? Aonde consiste a base do poder de Deus? E qual a finalidade desse poder de Deus? Alguns, em muitos segmentos aí fora, vão dizer para você, o poder de Deus reside nos sinais, nos prodígios, das maravilhas, em que o cego veja, o surdo venha a ouvir, aquele paralítico levante da cadeira de roda. Mas, queridos, não, este não é o fim, não é o objetivo final do poder de Deus. Paulo vai dizer, olha só, vou ler de novo para você, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. O poder de Deus se evidencia na salvação. Aonde você vai conceber ou entender o poder de Deus? Quando você olhar uma pessoa que você conhecia a sua vida passada, e hoje você olha para ele é uma nova criatura em Cristo. Ele se roubava, não rouba mais. Se matava, não mata mais. Se mentia, não mente mais. Se fazia errado, não faz mais. E hoje ele está em Cristo. Hoje ele prega o amor. Hoje ele vive a verdade. Hoje ele é luz. Hoje ele está fazendo diferença. Aí está, segundo a pontuação do apóstolo, ali consiste o poder de Deus.
Logo eu lhe digo que o maior objetivo de Deus nessa noite não é lhe curar, não é justamente livrar-lhe de um problema, mas a maior intenção de Deus é salvar a tua vida. Porque não adianta, com toda sinceridade, você ir para o inferno, meu irmão, com o bolso cheio de dinheiro. Não adianta você ir para o inferno com mansão, com iate, com saúde. Não, vale a pena. Às vezes nós temos privações. Vale a pena, às vezes nós passamos dificuldades. Mas nós vimos para o céu. Porque o nosso céu não é aqui. O céu que nós buscamos é um céu diferente. Eu não estou dizendo que nós devemos buscar miséria, que nós devemos ser amantes dos sofrimentos. Não, não é isso. O nosso Deus continua abrindo porta, e a porta que Ele continua abrindo, ninguém continua tentando fechar, mas não fecha. O nosso Deus continua curando, continua libertando, continua fazendo, e vai fazer, porque é propósito dEle, mas é acessório. O que Deus deseja fazer em primeira instância é te levar para o céu. Deus quer com você eternidade. Deus quer viver com você, quer a tua companhia. Esta é a intenção de Deus. Paulo vai dizer que é a justificação. Quando Agostinho, um dos homens mais sábios da igreja ocidental, leu esta carta aos Romanos, ele se converteu ao Senhor. Wesley conhecia grego, hebraico, latim, não tinha um encontro com o Senhor desta palavra, mas um dia ele leu a carta aos Romanos e ele se converteu ao Senhor. Martinho Lutero fez da reforma protestante, através da justificação, seu carro-chefe. Ou seja, a reforma protestante foi uma reforma da palavra, baseado na justificação pela fé. É bem verdade que o justo, ele produz obras, produz frutos. É bem verdade, mas como consequência, nós somos salvos não pelas boas obras, mas para as boas obras. Deus nos chamou sim para ser sal da terra e luz do mundo. Deus nos chamou para brilhar como astros em meio a uma geração corrupta e perversa. Deus nos chamou, é verdade, mas mais do que isso, Ele quer que primeiro nós sejamos justificados pela palavra da verdade. A verdade liberta. Ninguém que se depara com esta palavra com coração puro não será liberto. Nessa noite é uma noite de libertação pela verdade. Enquanto em alguns meios não há incentivo de carregar a Bíblia, não há incentivo de ler Bíblia, a Assembleia de Deus oferece para nós cursos de Bíblia, cursos de teologia, programas para leitura da Bíblia, porque ela não tem medo da verdade, ela nasceu na verdade, e ela está disposta a pregar a verdade, ela está com a proposta de mostrar a verdade. Esta é a ideia, é que você seja liberto pela palavra da verdade. Queridos irmãos, Paulo vai nos dizer, especialmente neste versículo 16, é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, de todo aquele que crê. Eu vou lembrar de Marcos 16 e 15, onde Jesus nos diz para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele trata a humanidade como criatura, Ele ama a todos, mas acima de tudo, Ele entende que a condição do homem diante do Pai é como uma criatura. E alguém até, de uma maneira justa, ou tentando esboçar uma certa justiça, diz: olha, Deus não vai lançar nenhum filho seu no inferno. Queridos, a nossa condição diante do Pai é uma condição de criaturas. Nós precisamos crer em Cristo para ser salvo. E quando nós cremos em Cristo, nós não somos mais uma criatura, nós somos uma nova criatura. É o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5:17. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ele vai dizer que é uma nova criatura. E
Apóstolo João, capítulo 1, versículo 12 do Evangelho vai dizer: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito legal de serem chamados filhos de Deus. Então, queridos irmãos, o mundo até aceita Cristo,